Fala, meu everybody! O Boteco. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é simples. Quantos presidentes já sofreram impeachment no Brasil? Para quem é mais ligado ou curte um pouco da história, né, do Brasil, da República do Brasil ou da parte política, talvez pense imediatamente que foram 2 presidentes, o Fernando Collor de Mello e a Dilma Rousseff. Deixa eu te contar, você está errado. Apenas um presidente na história do Brasil sofreu impeachment e essa presidenta foi a Dilma Rousseff. O Collor não foi impeachmentado, e eu já vou te contar o desdobro dessa história. No ano de 1989, o Brasil viveu, depois de todo o período da ditadura militar, as suas primeiras eleições diretas para presidente. Isso depois que já tinha acabado a ditadura em 85, a gente teve ali o primeiro governo do pós-ditadura que não teve eleições diretas, e aí com essas eleições diretas foi nesse ano de 89. Quem vai para esse segundo turno é o Fernando Collor de Mello contra Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil. Mas nessa eleição de 89, quem vence é o Fernando Collor. Fernando Collor de Mello, então, como presidente, teve uma trajetória desastrosa, especialmente no que tange à economia. O seu governo foi caótico com relação à economia, com graves denúncias de corrupção, com grande desvio de verbas e com denúncias que vinham de todos os lados. Isso vai fazer com que ele perca o apoio político que ele teve justamente para conseguir se eleger. E perdendo esse apoio político, ele acaba sendo visado também, né, pelos seus, então, opositores antigos e novos opositores, para que ele perca o seu cargo de presidente. Então se começa um movimento no Brasil, tanto pelas lideranças políticas, né, no seu formato político de protestar, quanto pela população, que é um movimento fora Collor, né, o pessoal buscando pelo impeachment desse presidente. E aí vai se mover esse processo, enfim, buscando que de fato aconteça o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Tá, mas aí ele não foi impeachmentado? Não. O Collor, sabendo que o impeachment era praticamente inevitável, né, em função da força política que ele perdeu, ele faz o quê? Quando ele percebe que não vai ter como reverter o jogo, ele renuncia. Na noite de 29 de dezembro de 1992, antes da votação do impeachment, que seria logo em seguida, o Collor renuncia. Então, ele não sofre processo de impeachment e não é um presidente impeachmentado. Afastado, quem assume a presidência no lugar dele é o seu vice, o Itamar Franco, que vai chamar para ser o seu ministro da Fazenda, que seria hoje o ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, e a partir daí a gente vai ter início ao que se tornou logo em seguida o Plano Real, buscando a estabilização da economia do Brasil. Em 2011, quem toma posse do governo do Brasil, tendo vencido as eleições de 2010, é a primeira presidenta mulher do Brasil, que é a Dilma Rousseff. A Dilma cumpre o seu primeiro mandato, vence novamente as eleições, então quando ela está cumprindo o seu segundo mandato, é que ela vai ter, então, este momento em que ela vai, de fato, sofrer um impeachment do seu cargo na presidência. Então, dentro da história do Brasil, nós temos 2 presidentes que eles foram encaminhados ao processo de impeachment, mas entre esses 2, a única pessoa que realmente sofreu com o impeachment foi a presidenta Dilma Rousseff. As acusações que existiram contra a Dilma foram especialmente no que toca à questão da lei orçamentária, da improbidade administrativa e das suspeitas que foram levantadas com relação a ela diante dos casos de corrupção que apareceram na Petrobras. E um dos pontos específicos disso tudo seriam as chamadas pedaladas fiscais, que foi o grande foco utilizado pela oposição para conseguir aprovar e vencer essa votação a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E aí a gente vem ao grande ponto disso tudo também, né? Que quem assume o poder no lugar dela é o seu vice, que é o Michel Temer, que 2 dias depois do impeachment da presidenta Dilma, especialmente por causa das pedaladas fiscais, o então presidente que assumiu, Michel Temer, ele sanciona uma lei que diz que as pedaladas fiscais são legais. Ele flexibiliza todo o remanejo do orçamento da nação, que foi o motivo que ele disse pelo qual Dilma Rousseff deveria ser retirada do cargo de presidente. Sim, foi golpe.